Diálogos Neo-Iluministas. Domingo, 8/3/2026. Superação da razão materialista cartesiana e do iluminismo racional positivista. O iluminismo europeu dos séculos 17 e 18 representou uma das mais profundas transformações da história intelectual da humanidade. Após séculos marcados pelo predomínio da autoridade religiosa e pela organização do conhecimento sob estruturas dogmáticas metafísicas, o pensamento iluminista propôs uma ruptura decisiva. A razão humana passou a ser reconhecida como instrumento central de compreensão do mundo. Nesse contexto histórico, o conhecimento deixou de depender exclusivamente da tradição ou da autoridade teológica e passou a fundamentar-se na observação, na experiência e no pensamento crítico. A ciência moderna consolidou-se como um novo modelo de produção de saber, baseado na investigação sistemática da natureza e na verificação empírica dos fenômenos. Essa mudança produziu efeitos profundos. O desenvolvimento científico, tecnológico e político que se seguiu abriu caminho para transformações estruturais nas sociedades ocidentais. Surgiram novas instituições, novas formas de organização política e novos paradigmas científicos. A ideia de emancipação intelectual tornou-se central, pois o indivíduo passou a ser visto como sujeito capaz de pensar por si mesmo. Contudo, esse mesmo movimento que libertou o pensamento também estabeleceu limites para a compreensão da realidade. Um dos fundamentos filosóficos da razão moderna encontra-se na tradição racionalista inaugurada por René Descartes. Ao buscar um método seguro para o conhecimento, Descartes formulou uma separação rigorosa entre sujeito e objeto, mente e matéria, espírito e corpo. Esse dualismo estruturou grande parte da epistemologia moderna. O mundo passou a ser compreendido como um conjunto de objetos observáveis, passíveis de análise e decomposição em partes menores. O conhecimento científico tornou-se, portanto, um processo de análise fragmentada da realidade. No discurso do método, em 1637, Descartes formulou uma regra clara: dividir cada dificuldade em tantas partes quanto possível e necessário para melhor resolvê-la. A lógica é simples. Muitos problemas parecem difíceis porque são muito complexos quando vistos como um todo. Ao separá-los em partes menores, torna-se possível examinar cada componente com mais clareza. Embora esse método tenha sido extremamente eficaz para o avanço das ciências naturais, ele produziu também uma redução do campo do conhecimento. Experiências subjetivas, simbólicas, intuitivas ou espirituais passaram a ser consideradas irrelevantes ou não científicas. Assim, a realidade passou a ser definida apenas por aquilo que podia ser medido, quantificado ou experimentalmente comprovado. Essa visão reducionista acabou excluindo dimensões fundamentais da experiência humana, como a consciência, o sentido existencial, a espiritualidade e o simbolismo cultural. O positivismo desenvolvido no século XIX levou essa lógica a um nível ainda mais rigoroso. A proposta positivista afirmava que o conhecimento verdadeiro deveria basear-se exclusivamente na observação empírica e na verificação científica. Tudo aquilo que não pudesse ser diretamente observado ou medido era considerado metafísico no sentido negativo do termo, isto é, algo sem validade científica. Esse paradigma fortaleceu enormemente o desenvolvimento da ciência moderna, mas ao mesmo tempo promoveu um estreitamento no horizonte epistemológico. O invisível, o simbólico e o espiritual passaram a ser excluídos do campo legítimo do conhecimento. Consequentemente,
consolidou-se uma visão de mundo materialista e mecanicista, na qual a realidade era compreendida como um sistema fechado de relações físicas e casuais. Embora este modelo tenha produzido extraordinários avanços tecnológicos e científicos, ele também gerou uma crise de sentido. A ciência passou a explicar o funcionamento do mundo, mas não necessariamente seu significado. Nas últimas décadas, tornou-se cada vez mais evidente que a realidade não pode ser plenamente compreendida apenas por um meio de uma racionalidade estritamente instrumental. Diversas áreas do conhecimento começaram a questionar o paradigma reducionista. A física contemporânea, a teoria da complexidade, a neurociência e os estudos da consciência demonstram que o universo possui níveis de organização que não podem ser descritos apenas por modelos mecanicistas. Ao mesmo tempo, a própria experiência humana revela dimensões que escapam à pura mensuração: intuição, criatividade, simbolismo, espiritualidade e estados ampliados de consciência. Essa constatação abriu espaço para a necessidade de uma ampliação da própria ideia de razão. O neo-iluminismo como nova etapa civilizatória. Nesse contexto, emerge a proposta de neo-iluminismo, diferentemente de uma rejeição da razão moderna. O neo-iluminismo propõe uma ampliação e integração em um horizonte epistemológico mais amplo. A razão não é abandonada, mas ressignificada. Ela deixa de ser apenas um instrumento analítico e passa a ser compreendida como uma capacidade humana multidimensional, capaz de integrar diferentes formas de conhecimento. Nesse novo paradigma, a razão convive com outras dimensões da inteligência humana: a intuição, a sensibilidade ética, a percepção simbólica e a abertura espiritual. O neo-iluminismo propõe, portanto, uma razão que ilumina sem reduzir a realidade. Trata-se de um modelo de pensamento que busca integrar ciência, filosofia, espiritualidade e experiência humana em uma visão mais abrangente do conhecimento. A mediação dialética interdimensional, MDI. Dentro dessa perspectiva, surge a proposta metodológica da mediação dialética interdimensional, MDI. Essa abordagem parte do princípio de que a realidade não se limita ao plano físico observável, mas se estrutura em múltiplos níveis de existência e consciência. A MDI propõe uma epistemologia que reconhece diferentes fontes de conhecimento. Entre elas estão a razão analítica, a experiência empírica, a intuição, a experiência subjetiva, a inspiração espiritual e a revelação simbólica. Essa metodologia considera que a consciência humana não é apenas um produto da matéria, mas também um princípio ativo na organização da realidade. Nesse sentido, o conhecimento não é simplesmente uma correspondência objetiva entre sujeito e objeto. Ele se constitui como uma relação dinâmica entre níveis de consciência, campos simbólicos e estruturas de sentido. Superar o materialismo reducionista não significa negar os avanços da ciência moderna. Pelo contrário, significa incorporá-los dentro de uma visão mais ampla da realidade. O neo-iluminismo propõe uma reconciliação entre diferentes dimensões de conhecimento. Nesse novo paradigma, a inteligência é conectada ao coração. A análise convive com a contemplação. O conhecimento se articula com a ética. A ciência dialoga com a espiritualidade. O ser humano deixa de ser apenas uma observação externa da realidade e passa a ser compreendido como participante ativo da própria construção do mundo. A consciência torna-se elemento fundamental na constituição da experiência e na produção do conhecimento. O iluminismo
foi um momento decisivo na história humana, pois libertou o pensamento das amarras do dogmatismo e inaugurou a era da ciência moderna. Contudo, ao reduzir a realidade aos limites da observação empírica e da lógica formal, acabou restringindo o horizonte do conhecimento. O neoiluminismo surge como um movimento de superação e integração. Ele não rejeita a razão, mas a amplia. Não nega a ciência, mas a reintegra a uma visão mais profunda do ser. Nesse novo horizonte, a razão deixa de ser instrumento de separação e passa a ser instrumento de reconexão entre o humano, o cosmos e o sentido transcendente da existência. Assim, inaugura-se uma nova etapa civilizatória, uma racionalidade capaz de iluminar a complexidade do real sem obscurecer suas dimensões mais profundas. Por José Marganho, Grupo Euclidiano.